Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus para todos. Deus possa nos alcançar com a sua infinita misericórdia. Ele hoje vai alcançar mais um pouquinho a sua vida através da palavra. Isso é um ato da misericórdia do Pai. Gente, eu quero te convidar para que juntos a gente possa meditar na palavra de Deus. Eu não estou vindo aqui para trazer um evangelho deturpado, um evangelho desviado da sua origem. Eu pretendo trazer um evangelho de acordo com aquilo que Cristo pregava, os seus discípulos, os apóstolos, e por conseguinte, os discípulos desses apóstolos. Portanto, nós estamos falando de um evangelho pregado, na era da igreja primitiva. E então nós estamos fazendo uma espécie de recapitulação, do evangelho original, como tem que ser, como ele era pregado. E infelizmente nos dias de hoje nós temos nos esquecido um pouco dessas origens e enxertado nas igrejas, nas congregações, um evangelho que está completamente fora do seu original. Muito bem, eu queria ler com vocês um texto da Bíblia Sagrada, registrada por João, capítulo 8, versos 10 e 11. João 8, versos 10 e 11. Que diz a Bíblia Sagrada? Diz o seguinte: Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Gente, quem nunca passou na vida pelo drama que é de ser acusado de maneira justa ou injustamente? Todo mundo sabe o quanto é difícil, o quanto é ruim. Agora, imagina quando isso é publicamente. Quando as pessoas te acusam de forma que todos ficam sabendo. Isso não é muito legal, não é bacana. Nós temos aqui um trecho de um contexto, porque nós não iremos isolar esse texto do seu contexto. Existe uma história, a história de uma mulher que, segundo os fariseus, segundo os mestres da lei, segundo os escribas, tal, esta mulher foi pega em adultério. E Jesus estava sentado, ensinando uma multidão, e esses escribas e fariseus chegaram com esta mulher e a puseram de pé no meio da multidão. Ou seja, a colocaram de forma humilhante, e não somente a humilharam a ponto de chamar toda a atenção daquele público para ela, como expuseram a razão dela estar ali. Ela tinha sido, de acordo com eles, pega em adultério. E ainda disseram que, de acordo com a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, porque era isso que a lei dizia acerca de quem fosse pego em adultério. E perguntaram para Jesus, Senhor, o que o Senhor diz? Porque a lei diz que nós devemos apedrejá-la, mas e o Senhor diz o quê? Jesus, por alguns segundos, reclinou a cabeça e continuou a escrever com o dedo na areia. E aqui eu vejo um ato de Jesus interessante, porque o silêncio de Cristo naquele momento talvez não fosse por não saber o que dizer. E também
não quis dizer que Jesus não tivesse uma resposta pronta e que fosse preciso parar um tempo para poder pensar. Mas eu vejo um intervalo que Cristo deu para aqueles acusadores pensar no ato que eles estavam fazendo. Não somente pelo fato de humilhar uma pessoa publicamente, mas por acusá-la. A acusação em si tinha um propósito, tinha uma razão de ser. Mas é interessante nós tomarmos o cuidado quando a gente acusar uma pessoa por um erro que ela cometeu, porque isso nos torna hipócritas. Porque nós achamos que porque alguém cometeu X pecado, nós estamos isento e nos colocando no lugar de acusadores. Vejam, uns cometem adultério, outros mentem, outros matam, outros roubam. Nós estamos sujeitos a cometer essas coisas. E antes mesmo de acusar alguém acerca do erro que ela cometeu, nós devemos nos olhar, nos observar e pensar um pouco. Esse intervalo que Cristo dá foi para que eles pudessem meditar sobre isso. Porém, não aproveitando esse intervalo, não pensando sobre a circunstância, mas insistindo na resposta de Cristo, Cristo então se vira para eles e fala: olha, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Percebe agora por que Cristo ficou em silêncio? Porque Cristo queria que eles chegassem neste ponto. Não bastou muito para que eles entendessem o que Cristo estava querendo dizer. Que não era porque ela estava sendo acusada de adultério que ninguém ali tivesse erro. E todos chegaram à conclusão de que não estavam em condições de se colocarem no lugar de um juiz. E um a um eles foram saindo, até que restou apenas Cristo e aquela mulher. E aí, então o verso 10 diz: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Cristo tirou um peso enorme da consciência daquela mulher. Cristo tirou uma pressão que estava sobre ela. Cristo, naquele momento, a ressuscitou, porque ela estava prestes a morrer. Mas não somente deu a vida biológica a ela, Cristo também deu a vida espiritual. E ela responde: ninguém, Senhor. Imagino que ela deve ter dado essa resposta com um certo alívio no peito. Um certo gosto, aquele nó que já não estava mais na garganta. E Jesus diz então que nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Tudo bem que Jesus livrou aquela mulher da morte, tanto física quanto espiritual. Mas ainda assim ele lhe dá a orientação para que ela não voltasse a cometer o mesmo erro, porque ela poderia passar por aquela situação de novo. Mas tem um fator interessante que eu queria extrair desse texto para juntos podermos meditar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. Observe no detalhe que Cristo ele escreve na areia. Ele está escrevendo na areia com o dedo enquanto essa cena se desenrola. Eu nunca ouvi alguém falar detalhadamente sobre esse ponto. Talvez porque não saibamos o que Cristo estava escrevendo, talvez porque não meditamos o porquê ele estava escrevendo. Mas a Bíblia permite conjecturação.
E eu gostaria de fazer não somente uma conjecturação, mas como também uma analogia. Você já escreveu na areia? Você já foi à praia e escreveu na areia? Eu vejo muita gente fazer isso, faz corações, escreve o nome de pessoas, escreve o nome do seu cônjuge, o esposo, namorada, família. Mas, curiosamente, quando a maré sobe, ela apaga aquilo que foi escrito. Ou quando, por exemplo, você faz no deserto ou no monte de areia, vem o vento e também apaga o que você fez. Não importa se é escrito, se é um desenho. A simbologia por trás dessa ação de Cristo me arremete particularmente a dizer que o mesmo aconteceu na vida daquela mulher. Porque até então a história dela tinha sido escrita como alguém que escreve sobre a areia. Mas agora, da mesma forma como o vento ou a água apaga aquela história, ela pode novamente ser reescrita. E aquela mulher teve a história do passado dela apagado, como uma escrita sobre a areia. E agora ela também tem a possibilidade de reescrever a sua história. Eu quero dizer para você que eu não sei do teu passado, eu não sei da tua história, talvez você esteja sofrendo e talvez até sendo exposta de maneira humilhante por aqueles que deviam te apoiar. Talvez você esteja sendo condenada por pessoas que talvez sejam até pior que você. Mas olha só, Jesus não te condena. Jesus te dá a possibilidade de você não mais enxergar os teus acusadores. Jesus te dá a possibilidade de tua história parecer com algo escrito sobre a areia, que vai ser apagada. Mas principalmente, ele te dá a possibilidade de você reescrever a sua história. Reescreva a sua história, refaça a sua vida. Mas dessa vez, tenha Cristo como autor da tua história. Que Deus abençoe a sua vida.